Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Bate-Papo do Baralho. Lembrando, a ideia desse projeto é trazer profissionais para a gente falar de carreira, falar de vendas, falar de liderança, ouvir histórias interessantes, trazer bastante insights. Esse podcast é um patrocínio da REC Alimento. A REC é um grande parceiro do segmento atacado e varejo, na linha de azeite, azeitona, leite em pó, doce de leite, pêssego, a linha da Nutrimental, da Nutrilatina. Então, uma linha super ampla. Então, meus agradecimentos aí para a REC. E o mais legal do trabalho que eu faço hoje em dia é a quantidade de gente boa que eu vou conhecendo nesse Brasil afora. E hoje eu tenho mais um candidato que eu conheci nessa minha jornada de treinamentos e palestra. Muito obrigado a tua presença, seja muito bem-vindo, Raulisson. Obrigado. Raul aí no mercado conhecido, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, por ter aceitado aí, obrigado por ter aceitado o convite. Como a gente fala, do CNPJ para o CPF. Pro CPF. Né? Como você sempre coloca. Obrigado pelo convite. E é uma honra estar aqui participando, bater esse papo bacana, o papo do baralho aí com você. O bate-papo do baralho. Quem é o Raul, pessoa PF e o PJ? Quem é o pessoa física e quem é o PJ? Fala um pouco aí pro pessoal. Raulisson, né? Raulisson. É um nome um pouquinho diferente aí, mas no mercado o pessoal conhece por Raul, né? Moro em Balneário Camboriú, me considero nativo aqui da cidade. Sou nascido em Chapecó, filho de um pai que veio de Tubarão como representante. Opa! Na época aqui para Itajaí, para a região de Itajaí. Conheceu a mãe, foi para lá, transferido na época, nasci em Chapecó. Tem o pé vermelho, como o pessoal fala, mas criado aqui no litoral, na praia, né? Experimentei areia de Balneário e estou aqui. E aí vivo aqui na cidade já desde 91, né? Então, 40 anos de idade, casado há 15 anos com a senhora dona Diliane, né? Pai de 3 meninas, 3 princesas, que você conhece lá, já teve a oportunidade de estar lá em casa, a gente fazer um churrasco lá. E estou aí desde 2005, pode-se dizer assim, na área comercial, na área de vendas, né? E aí por vários segmentos diferentes, vários processos diferentes que eu passei aí. E como é que você parou no mundo de vendas? Foi planejado ou foi ao acaso? Foi um planejado meio por acaso, né? O pai, até hoje é representante, mas no segmento de construção civil. E eu olhava ele assim com 14... Eu tenho carteira assinada com 14 anos de idade, né? Trabalhando nas férias escolares com o pai lá. E em 2005 eu recebi um convite já na faculdade, fazer administração. Recebi um convite para entrar num distribuidor da Ambev na época, a Beira-Mar Bebidas, que hoje não tem mais, da Dona Madalena. E lá fiquei 4 anos e meio. E assim, comecei como auxiliar, subi para analista de marketing, e aí fui até que o gerente na época me convidou: Raul, você tem um perfil total de vendas, por que você não abraça a causa? E aí me deram um setor lá para desenvolver na época, e aí fui e não saí mais, né? Como vendedor, supervisor, e aí assumi outras oportunidades que vieram surgindo. Seu segmento de bebidas? No segmento de bebidas. Fiquei 4 anos e meio. E depois, onde é que parou? JBS Carne. Opa. Aí deu uma virada... Churrasco completo. Churrasco. Tá certo. Churrasco e a cerveja tá certo. Aí fiquei 3 anos como coordenador de vendas na JBS. Divisão de carne bovina in natura. A JBS tem vários segmentos, né? Tenho amigos lá até hoje. Estão até morando na Europa. E estão como diretores na companhia. E um abraço aí pro Ivanor. E aí, de lá, resolvi dar uma segurada e aí fui trabalhar numa empresa familiar com meu sogro. Fiquei 1 ano e meio no segmento de embalagens, então aí mudou totalmente, mas precisava dar uma estruturada no negócio dele. Maticom, bebidas, carne, embalagem. Embalagem. Aí fiquei 1 ano e meio lá, de lá trabalhar com a família, enfim, com a esposa junto, que estava no segmento na época, na empresa na época. E aí eu falei, não, eu vou dar vou continuar na carreira comercial. Não que não fosse na época, né? E aí recebi um convite da Leardini Pescados, aqui de Navegantes do Seu Atílio, também área comercial. E aí que eu comecei a ver o grande diferencial, que é o que eu faço hoje na empresa onde eu tô, que é entendimento de produto, né? E a gente conversava na vinda para cá,
que é o quê? Eu vendia pescados, mas no segmento, na divisão de food service. Então, restaurantes. Específico. Então, não era só vender o produto. Eu tinha que saber aquilo que o cliente ia usar lá na ponta. Então, eu precisava saber, eu vendi um salmão para ele. Tá? Qual o prato que você vai preparar com esse salmão para ver o tipo de salmão que eu ia vender para ele? O tipo de camarão que eu ia vender para ele. Não podia ser qualquer produto. Então, tinha que ter entendimento e conhecimento de produto. Isso nas outras não deveria ter também? Tem também, mas aí, como tu entra já o produto acabado, naquilo que vem um marketing muito pronto já da companhia, ou então são cortes no boi, um exemplo. É o corte ali, hoje em dia que tem os cortes elaborados, como se tem hoje em dia, mas na época não, era colchão mole, colchão duro, alcatra, isso a gente está falando de 15 anos atrás, né? Então não tinha muito disso, ou estava começando. Agora, no peixe, não. No peixe, a gente tinha que ir lá no detalhe para não errar a mão com o cliente e para fidelizar o cliente também, porque daí existe a prestação de serviço. E olhando, você está falando lá em peixe, prestação de serviço. Mas isso não deveria ter também nos outros segmentos, nos outros canais? Como é que você enxerga o mercado, de um modo geral, nesse sentido? Deve ter. E aí é o que está se perdendo hoje em dia, no meu ver. Assim, saí do pescado e aí entrei na Mondelez, onde a gente se conheceu no distribuidor de Trident House. Execução, prestação de serviço pura, né? Você tem uma baita de uma marca, você tem um baita de um produto, mas se você não tiver o trabalho no dia a dia, a prestação de serviço bem feita, ela não acontece. E vale para todos os segmentos onde é que você teve? Vale. E o que tem de diferente entre eles? Não onde eu tive. Eu acho que qualquer segmento. Quem nunca comprou nada por impulso, pela prestação de serviço bem feito de um vendedor? Né? Você chega na loja, muitas vezes tu não quer comprar uma camisa, mas tu leva, paga 400, 500 reais, às vezes, numa camisa, porque o cara te atendeu super bem, a pessoa te atendeu super bem. Tu entra no carro, puxa, eu não queria isso, mas foi tão bem atendido, foi um serviço tão bem prestado, né? Um conhecimento de causa tão bem prestado ali naquela hora, que você acaba comprando, levando. E eu acho que para tudo é assim. Aquilo que a gente tem amor pelo que faz e aquilo que a gente tem conhecimento de causa, de produto, de efeito, a gente tem um resultado bem feito. Sabe que tem a carta do baralho, o baralho quanto eu não vendo, que tem a carta preço e valor. Né? E a pergunta dessa carta sempre como é que o cliente te enxerga? Como alguém que leva dinheiro ou como alguém que tira dinheiro? Uhum. Você está querendo me dizer o seguinte, que quando eu tenho um nível de serviço diferenciado, me ajuda a sair da guerra de preço? Com certeza. Com certeza. Isso está muito relacionado ao que eu faço hoje. Hoje eu trabalho numa empresa de suplemento no Canal Farma. Eu estou há 10 anos no Canal Farma. Focado em farma. Farma e também atuação no Canal Verde, mas muito mais no farma, né? Então, a gente atende distribuidores no Brasil inteiro, né, que vão vender meu produto lá na farmácia, né, no ponto de venda. Eu tenho vários concorrentes no mercado. Eu não sou líder hoje no mercado, né? A gente trabalha dia a dia para isso. Mas se eu não presto um bom serviço lá na ponta, se eu não mostro o diferencial do meu produto, se eu não mostro que a minha cápsula, ao invés de ser uma cápsula comum, é uma mini cápsula gelatinosa, que é mais fácil para engolir para aquela pessoa de idade ou que tem dificuldade de deglutição. Então, se eu não mostro esse diferencial, preço por preço. Por preço, ninguém tem valor. Centavos se perde, entendeu? E então, o vendedor sabe desse diferencial? Ou deveria saber, ou tem como saber, ou qual é que é o desafio aí? Aí o grande desafio. Você uma vez colocou para mim, e eu levo isso em treinamento que a gente faz, que a gente briga no dia a dia do grid de largada na cabeça do vendedor, né? E a gente procura estar na dianteira ali, ser os primeiros colocados, com essa informação que a gente leva para os meninos, né? Mas o vendedor sabe disso, o vendedor tem conhecimento. A gente trabalha e faz de tudo para que eles tenham esse conhecimento. Mas hoje mesmo, a gente teve um treinamento com um parceiro distribuidor que teve 50% de adesão só no treinamento. E era o primeiro dia do mês, já para os caras saírem aí 20 dias trabalhando e conquistar o seu objetivo no mês, né? E metade do time do comercial do distribuidor participou da reunião. Então, cadê o interesse dos caras também, entendeu? E era uma reunião de treinamento? Treinamento, alinhamento e mostrar para eles as oportunidades no mês, né? As ferramentas que eles têm para trabalhar no mês. É interessante esse número que você trouxe, que semana passada eu estava com o Kleber, que é o diretor da REC, e ele trouxe um número exatamente esse, que ele faz uma live toda semana,
E que é um treinamento de produtos, é uma forma que o pessoal se dedica e tem tido uma adesão de 50%. Você está querendo dizer que 50% das pessoas não estão querendo usar os recursos que estão disponíveis, que pode ajudar, né? E ao quanto eu não vendo, né? Quanto eu não vendo, eu tenho a carta 11, que é a carta do recurso, né? Quanto eu não vendo. E muitas vezes eu tenho o recurso, mas não uso o recurso que eu tenho. Sim. Né? Que esse que eu acho que é um grande desafio aí das empresas no dia a dia. Você sente essa dor de... Com certeza. A gente na Catiguá, todo mês nós temos um grupo de produtos dentro dos SKUs que a gente tem. De todos os SKUs da empresa, a gente tem um grupo de produtos que a gente separa eles, né? E faz uma campanha extra para os vendedores. Mandava o caderno para o pessoal e tal. O que a gente resolveu fazer? Poxa, não chegava, dava atraso, várias muletas que os meninos aplicavam na gente. Então, beleza, virou o ano, o que a gente fez? Vamos usar o que a tecnologia nos dá hoje em dia e vamos trazer isso para a praticidade, para o dia a dia dos meninos. A gente criou um PDF interativo. Metade do time não usa. E aí, assim, a gente tem todo o material ali, com recursos, com vídeo e tal, metade não usa. Pode ser um pouco falha nossa, talvez do nosso representante interno, de não estar tão ligado assim e estar instigando os meninos, sim. Mas muito eu vejo que é o comprometimento do vendedor e querer fazer diferente, querer ter algo diferente para vender, para oferecer e trabalhar. Como é que você enxerga essa questão dessa overdose de informação, de conteúdo, de material? Como é que o vendedor pode usar melhor isso? Qual é que é a tua visão sobre isso? Não cair, isso é uma pergunta que a gente sempre se faz na empresa. Procurar não cair, como você tem aqui da carta do preço, né? Não cair no mais do mesmo. Procurar fugir disso, entendeu? Tem vendedor que a gente brinca assim: poxa, eu não saio segunda-feira, eu não consigo sair segunda-feira de casa para trabalhar se não tiver uma promoção para oferecer, para vender. Não. O que você tem de diferente para oferecer? Né? Quais são os produtos diferentes que você tem para trabalhar? O que o cliente espera de você? Eu sempre pergunto para os meninos, cara, você pega muitas vezes em algum estado, tem 15, 16 distribuidores vendendo o mesmo produto. Né? O mesmo remédio para a farmácia. O Joãozinho lá, o cliente espera o João por quê? Por qual produto? E aí eu entro com os meus diferenciais. Cara, seja um vendedor, então, da Catiguá. Seja um vendedor que o cliente está esperando. Eu vou esperar o João porque o João me trouxe esse produto aqui, que eu ganho dinheiro, que aumenta a minha rentabilidade, que eu sou diferenciado aqui na região. Né? Então, é isso que o vendedor tem que fazer. Que hoje em dia, muitos deles não fazem. E tem uma grande oportunidade em cima da mesa aí. Com certeza. Dinheiro, a gente dá dinheiro para os meninos. O pote de ouro, a gente brinca, o pote de ouro está na mesa. Não pega quem está perdendo a oportunidade do dia a dia. Eu participou do podcast outro dia, o Rogério Lima, que é um cara específico aí no mundo farma, e a gente estava discutindo, você trabalhou no mundo alimentar também, ele também trabalhou, hoje ele está bastante ligado no mundo farma, e a gente estava discutindo o mundo farma e o mundo alimentar. O que você vê em termos de avanço dos dois, em questão de execução, de nível de serviço, de prestação de serviço? Como é que você vê o mundo alimentar e o mundo farma? Eles estão avançados no mesmo período? Alguém está mais na frente? Depende da região, acho. Depende o tamanho da rede, o entendimento da rede. Né? Hoje a gente vê muitas farmácias em vários lugares, muitas farmácias dentro do supermercado. Né? Você estaciona o carro e aí ali você tem um pet shop, você tem uma loja de natural, você tem uma farmácia, você está no mercado. Né? Então você faz tudo numa parada de estacionamento só. A farmácia hoje, em muitos lugares, ela vende inclusive remédio. Sim. Né? Você vai em alguns estados, ração de cachorro, gôndola de frios lá, enfim. E inclusive tu vai achar remédio lá dentro. Né? Alguns anda mais o farma, alguns estados ou lugares anda mais o alimentar. Né? O que eu acho assim... tem muito campo, tem muita oportunidade em todos os segmentos. Tá? Em todos os segmentos. Você hoje, você falou que você faz aí essa material, treinamento. Tem alguma pergunta que você orienta o teu time a fazer para criar ou entender, criar uma necessidade ou entender melhor o cliente?
Eu procuro instigar os meninos a sempre falar com os clientes. Primeira coisa, né? A parar de olhar para as grandes redes. A gente trabalha muito hoje na indústria que eu tô. A gente olha muito, trabalha muito independente. Não, a gente atua em grandes redes também, mas o independente, aquele cliente menor que está lá associado a alguma rede, enfim, que ele se preocupa muito em olhar para o lado e fica procurando assim, virou um mês, qual que é a promoção que a grande rede vai fazer, porque ele vai se perder, não, porque se ele não acompanhar, ele vai estar fora do mercado. Não. Então, primeira coisa, oferece aquilo que você tem de diferencial para esse cliente. O serviço diferente que você pode oferecer. Né? Eu te perguntava antes, qual rede de farmácia você costuma ir? É o X aqui que eu vou aqui na cidade. Eles te oferecem alguma coisa diferente? Não. Simplesmente é a dispensação. Você entrega a receita ou aquilo que você quer, vira as costas, entrega para você ali, paga, vira as costas e vai embora. Não oferece um serviço diferente. Hoje, com a empresa que eu trabalho, com a Catiguá, a gente busca isso. Oferecer um diferencial de marca, de produto para o cliente. Aumenta a rentabilidade dele, aumenta a margem dele e ele se diferencia das grandes redes. Mas eu não vou estar na grande rede? Estou também. Mas a prestação do serviço para o independente é fundamental. E ele não pode deixar de perder isso. E o que o teu representante faz de prestação de serviço para essa farmácia independente? Hoje a gente tem ações de trade dentro da loja, leva expositor, leva toda a campanha que a gente leva, todo produto novo que a gente desenvolve, a gente sempre fomenta uma campanha por trás, tá? Seja um expositor de balcão para colocar o produto com os dizeres que vão ajudar o balconista na hora da venda. A gente lançou agora uma linha de colágeno, então a gente tem todo um trabalho para fazer na gôndola, com degustação, com todo um enxoval de trabalho para quê? Para que ele tenha um sell-out na loja, não simplesmente colocar o produto e é ele que se vira em fazer a venda. Não, a gente trabalha o 360, que a gente chama. Né? Você oferecer o produto na loja, você vir com material de merchandising, trabalhar a ação de sell-out na loja e fazer com que aquela loja gire o produto. E os vendedores dos distribuidores, você dá uns recursos, eles fazem esse trabalho? Então... Essa é a pergunta. Para falar assim a real? Nós estamos aqui para falar a real do nosso dia a dia, as oportunidades que tem em cima da mesa aí, né? Muitos trabalham, mas a grande maioria não aproveita a oportunidade. Tem muito material aí que a gente coloca na rua, que a gente oferece, ação que eles podem fazer e ganhar dinheiro e que muitas vezes eles não aproveitam. Como que equilibra pressão de metas com construção de um time motivado, engajado e que compre a ideia dessa prestação de serviço? Liderança, exemplo. Fala um pouco mais. Se você não estiver na rua no dia a dia com os meninos, se você não estiver engajando ele, se você não pegar ele pelo braço, não mostrar para ele que dá para fazer, ele vai olhar assim, os caras estão falando besteira, isso aí não acontece, entendeu? Muitas vezes a gente fala, os nossos diretores, a gente conversa em reunião gerencial, mas em tal estado não está andando. Tá, mas o representante está fazendo, o representante está indo para a rua fazer, né? O representante está indo com o vendedor da distribuidora lá para executar aquela nossa ideia. Se ele vier com propriedade e disser, não, eu fui, visitei X farmácia, X loja e não deu certo. Opa, aí a gente vai rever. Mas sequer fizeram. Então, quando tem isso, não só com o que eu faço hoje. Com tudo, eu sempre fui assim. Vem a determinação, vem a ordem lá que vinha da companhia. Você precisa executar tal plano da companhia. Cara, a gente abraçava a causa embaixo de chuva e o que fosse a gente fazia. Entendeu? Mondelez, mesma coisa. Ambev, mesma coisa. Então, assim, é o que a gente espera dos meninos, entendeu? É o que a gente acredita. Se não tiver esse exemplo na rua, praticando, fazendo, não vai dar certo. Eu testei e vi que dá certo. Você chama... Essa equipe é muito jovem, você chama os meninos... eu costumo chamar os meninos. Os meninos representantes como um todo, né? Eu falo... quando a gente vai falar de produto, treinamento de produto, eu sempre costumo brincar também, fazer uma analogia com o War. Você já jogou War? Jogo, né? De tabuleiro.
Então, o que é o fundamento do war? Você disputar o teu território, né? Você vai conquistar o território do inimigo e vai lá e vai botar uma bandeira. Não que teu concorrente é teu inimigo, mas vamos lá. Tu não tá num ponto de venda hoje e tem um produto da concorrência. Você conquistou aquele espaço, você vai botar sua bandeirinha lá e vai o quê? Brigar para que outro concorrente não tome aquele teu espaço, né? Então, nada mais é do que a venda no dia a dia, é o teu war, é o teu jogo de tabuleiro. Qual é o planejamento? Uma boa analogia. Qual é o planejamento que eu faço? Qual é o território que eu tenho que conquistar? Qual é o espaço que eu tenho que conquistar numa gôndola ou no canal alimentar? Espaço em gôndola, né? A gente tem um projeto que está andando muito bem em Minas Gerais no canal alimentar. É espaço em gôndola. É um desafio totalmente novo. Mas não é o foco de vocês. O foco de vocês é o mundo farma. É o mundo farma, mas a gente enxergou como uma oportunidade, um novo nicho e a gente está trabalhando, entendeu? Mas o que é? Um negócio totalmente novo. Qual é o plano que a gente tem que fazer? Aonde que a gente tem que atuar? Como que a gente tem que fazer? E aí, jogando com essa com o que a gente tem na mão. Quando você contrata um profissional para trabalhar com você, ou você nomeia um distribuidor, o que pesa nessa escolha? A gente tá... Primeiro que compre a ideia, né? Eu acho que é fundamental que essa pessoa entenda a nossa filosofia, entenda o nosso plano e que compre a nossa ideia, compre aquilo que a gente tem de metodologia, de linha de raciocínio, pensamento e aquilo que a gente espera do vendedor. E tem, por exemplo, tem um processo de vendas, um passo da venda que o vendedor deveria seguir na loja dentro dessa jornada de prestação de serviço, ou cada um faz do seu jeito? Hoje no Farma é um pouco diferente do que eu vivenciei na bebida há anos atrás, dentro do alimentar, de passo de venda, de seguir dessa doutrina, né? Eu não vejo isso muito dentro do Farma. Então, retomando a pergunta que fiz para você antes, olhando o mundo alimentar e o mundo farma, quando a gente olha nesse sentido, o alimentar está mais avançado? Está avançado. Se for pegar pela escola que eu tive de Ambev lá atrás, a escola de Mondelez, que é processo de vendas, execução, os passos da venda, sim. Aquele vendedor que teve a escola lá atrás e que consegue trazer isso para dentro do Farma se destaca. Entendeu? Hoje a gente discute, tem um grande distribuidor no estado de São Paulo que trabalha muito isso. E ele é diferenciado dos outros. Por quê? Porque ele trabalha execução, ele trabalha os passos da venda. Ele trabalha entrar no ponto de venda, fazer a leitura de ponto de venda, organizar a gôndola, fazer levantamento daquilo que precisa. Não é simplesmente encostar a barriga no balcão, o que vai hoje, ver o falteiro do cliente, joga as promoções em cima da mesa e tchau, obrigado. Ou então diz para o cliente assim, se tu precisar de alguma coisa, tu pode pedir no eletrônico. Entendeu? Falando em eletrônico, como é que você vê o futuro? Esse vendedor, inteligência artificial, essa pergunta eu tenho feito com todos os convidados. Com a inteligência artificial, com um monte de tecnologia, de ferramentas. Onde é que entra o vendedor nesse papel? Ele tem que, como é que eu posso dizer? Ele tem que usar isso a favor dele. Que forma? Ele vai ser como um braço desse vendedor, tá? Para ele ter tempo para oferecer um diferencial para você pessoalmente e usar o eletrônico só para pegar esse pedido depois. Numa situação dessa. Tá? Se eu tenho um produto diferenciado hoje, eu tenho esse produto aqui como um diferenciado. E diferenciado esse produto, esse baralho é muito diferenciado. Por isso que eu peguei de exemplo. Esse aqui também são maravilhosos, linha da REC. Com certeza. Eu já estou até olhando esse azeite, essa azeitona aí. Que maravilhoso, sim. Vai bem. Se eu tenho esse produto como diferenciado e querer colocar na inteligência artificial para te apresentar ele, ou então esperar que caia o pedido só no eletrônico e não oferecer algo a mais, não vai acontecer. Então, eu tenho que ter o vendedor... porque o vendedor vai deixar de existir com o eletrônico. Não. O vendedor diferenciado, não. Mas ele vai ter que... O tirador de pedido... Esse já está com os dias contados, não precisa esperar muito tempo. Já foi. Já foi. E como que você se mantém atualizado? Porque é a grande dificuldade hoje, em todo segmento.
o que é? A gente entra numa roda de conversa. Qual é a dificuldade hoje? Vendedor, equipe de vendas. Ter um vendedor motivado, ter um vendedor que vá atrás, que queira fazer um diferencial. Mas e as empresas, elas estão fazendo esse papel de capacitar? Aquela que está capacitar efetivamente, de capacitar essas pessoas, de ter os padrões, né? De ter os processos, de ter as suas rotinas comerciais. Né? Você entende que cada um coloca o seu tempero e tal, mas ter a sua rotina, ter a sua jornada. As empresas estão fomentando isso? Algumas sim. Algumas sim. E a gente está vendo movimentação no Pharma. Vou te falar pelo Pharma que eu estou aí, posso dizer, 10 anos no segmento. Sim. Aquele que não está olhando para isso, ele está se perdendo. Ele está perdendo espaço para o concorrente. Entendeu? E de que forma? Justamente, ele está com um time que só oferece preço e não tem o diferencial. Então, aquele time que tem o diferencial de produto, que tem marcas diferentes, que tem valor para agregar no ponto de venda, para o ponto de venda sair da commodity e oferecer algo a mais para o cliente, ele vai se destacar. Que o ato de emitir um pedido, hoje não precisa mais da pessoa. Exato. Eu vou te dar uma informação. Não sei se você sabe, qual que é a ferramenta hoje que mais capta pedido dentro do canal Pharma? Você sabe? Qual é a farmácia que mais vende no Brasil? Ela se chama comida. iFood. É a farmácia que mais vende no Brasil hoje, se chama comida. iFood. É mesmo? Aham. Por quê? Porque qualquer coisa que tu precisa, tu vai no iFood, pede lá. Seja supermercado, seja comida ou uma farmácia. Entendeu? Num produto, uma farmácia. Você pede no iFood, recebe. Comodidade. Comodidade. O que diferencia o fato de tu tirar o teu carro de dentro de casa, da garagem, ir lá na farmácia e comprar? A prestação de serviço que aquela farmácia vai te trazer. Se simplesmente é uma dispensação, tu pede pelo iFood. Então, tem dois movimentos. Tem um movimento da indústria, de melhorar a prestação de serviço para o cliente. Sim. E tem um movimento do Pharma, melhorar o nível de serviço para o consumidor dele. Com certeza. Com certeza. Nessa jornada. E aí entra uma frase, um pensamento que a gente está dentro da empresa, e aí passa muito pelo dono da empresa, que é o seu Pedro, que tem um conhecimento gigantesco, e ele coloca muito sobre camada. As camadas. A gente precisa passar essa camada. Então, a gente tem um entendimento e tem esse conhecimento de produto, de causa, daquilo que a gente tem de diferencial para levar para a farmácia. Como que a gente passa essas camadas? A camada do dono da distribuidora, do vendedor, para chegar até lá na ponta na farmácia e ele vender o nosso produto e chegar lá no consumidor final. Entendeu? Então, esse é o nosso grande desafio, fazer esse elo, fazer esse 360, essa roda girar. Outro dia eu estava numa palestra, era uma palestra treinamento, assim, foi um período maior. E aí alguém falou que a venda só acontece quando recebe, né? Tinha essa frase. Mas a venda só acontece quando o consumidor levou para casa. E quando compra de novo. E quando compra de novo. Aí melhor ainda. Melhor ainda. Mas enquanto isso não aconteceu, se a mercadoria foi só para o distribuidor, do distribuidor foi só para a farmácia ou para o supermercado, e não foi para o carrinho não foi para o cestinho do consumidor, a venda não aconteceu ainda, né? Uhum. E eu acho que aí entra a prestação de serviço para justamente fomentar esse processo de fechar essa cadeia. Te perguntei, como é que você se mantém atualizado com esse bombardeio de coisa que a gente tem aí hoje em dia? Você reserva um tempo para... Vou dar uma olhada em inteligência artificial, vou parar um pouco, respirar um pouco. Como é que você se mantém atualizado nessa jornada doida aí? O que a gente costuma fazer é o bate-papo, né, o Henrique? Sendo bem sincero, assim, eu vou falar por mim, né? Até eu tenho que me corrigir. Eu conversava com a minha esposa hoje, depois que quando você me fez o convite. O que você vai falar, como é que vai ser, enfim, né? Eu disse, vou bater um papo lá com o Henrique. É um bate-papo mesmo, isso aqui é um bate-papo. E a gente se entender lá e trocar ideia. Cara, a internet está aí, feira, né? A gente acabou de vir de uma feira agora, a Bradilan, que conecta, a ideia da Bradilan é essa, conectar as maiores indústrias do canal Pharma, e a gente tem, é um segmento que gera muita conexão entre a gente, assim, quem entra nesse meio do Pharma dificilmente sai, né? Porque
um conhece o outro e aí as danças de cadeira entre uma indústria e outra, mas você vai sair do farma, dificilmente alguém sai, porque é um sempre ajudando o outro, é uma indústria lançando uma novidade, aí a outra vai lá e faz um produto um pouquinho diferente também, e enfim, é um segmento que está sempre em atualização. E na questão de bombardeio de informação, cara, você está conectado no mercado. A gente costuma dizer na Catiguá, tá com tempo ocioso, que é difícil, né? Mas tá com tempo ocioso ou quer se atualizar, vai para a rua, vai para o mercado, vai fazer rota, né? Vai estar no ponto de venda. Visita aí 3, 4 clientes, não precisa fazer uma rota inteira com o vendedor. Visita 3, 4 clientes num dia, no outro dia pega outra região, visita mais 3, 4 clientes. Cara, isso abre a mente de um jeito. Tu vê aquilo que o concorrente está fazendo, tu escuta o que o cliente precisa lá na ponta, então isso tá na rua é bom demais. E você acha que essa é a melhor conexão e a melhor troca de informação? Os executivos das empresas estão indo para a rua o tanto que deveriam? Não sei. Você tem encontrado na rua? Me conta aí um pouco. Algumas marcas, sim. Algumas marcas fazem esse movimento. E quem faz esse movimento se destaca, né? E por isso que a gente está lá. Hoje, uma grande filosofia nossa da Catiguá é o estar na rua. É o fazer o sellout, é estar com o vendedor na rua trabalhando o sellout. Hoje, a nossa diretoria, o meu diretor, o Edson, é um cara rua o tempo todo, entendeu? Por quê? Porque é lá que a gente acredita que o negócio acontece. É lá que a gente vê se a gente está acertando, se a gente está errando. É lá que a gente vê um produto nosso posicionado e vê, pô, essa caixinha aqui, essa cor não ficou legal. O produto aqui, essa letra não deu certo, vamos mudar, entendeu? Pede o feedback do cliente. Simplesmente vir top-down e achar que a execução vai acontecer lá na ponta, se tu não estiver lá na rua vendo. Você é pai de 3 meninas. 3 princesas. Tem aprendizados aí de liderança que as tuas filhas te ensinaram como líder? Tem. Conta um pouco aí. Tem, Você sabe bem, são 3 bonecas e a mais nova ainda tem uma estrelinha a mais, né? Que é a Débora, que tem síndrome de Down, então faz a gente olhar diferente para a vida, né? Ela passou as dela e faz a gente correr atrás ainda mais no dia a dia, acordar de manhã, olhar a foto delas assim, das 4, né, a minha esposa e as 3, olhar no celular e ver a foto delas assim, não, é por elas que a gente tem que levantar cedo, é por elas que a gente trabalha, é por elas que a gente vai atrás, né? Quando dá aquela desmotivado, aquela baixada assim, tu olha assim, não, peraí, tem 4 mulheres aqui que precisa do meu apoio, precisa estar junto comigo, precisa desse pai aqui, né? Desse guerreiro, então vamos para cima. E eu tenho uma pessoa fora de série aqui do meu lado, que é minha esposa, que entende, né? A gente tá aí, hoje eu tenho... eu sou gerente regional sul da empresa. Sul e Sudeste? Sul e Sudeste, né? Rio, Espírito Santo, São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande. Quase o Brasil. Mas o Léo, que é meu parceiro, até estava ouvindo o podcast que ele colocou. Tô esperando para te ver ao vivo, um abraço para ele. Ele tem 20 estados também. Geograficamente é gigante, o menino não para. Hoje a gente fez uma reunião, ele estava dentro da rodoviária lá em João Pessoa. O Nordeste é gigante. É gigante. Mas ela entende muito, assim. Eu vou sair esse final de semana, vou rodar, vou viajar, volto. O que eu costumo sempre fazer, né, Henrique? Acho que eu nunca te comentei isso. Eu faço a minha agenda, alinho a minha agenda com a diretoria, enfim, os compromissos. Eu imprimo ela e eu tenho ela em cima da minha mesa. Eu tenho um escritório em casa e tenho ela em cima da minha mesa. Então, onde eu tô, elas sabem, né? E sempre nos finais de semana, quando eu não estou viajando, enfim, a minha agenda é delas. Eu não vou criar um compromisso para sair com elas. Não, minha agenda é das meninas. Elas definem. Elas definem. Então, como eu tenho essa vida louca de viagem, então elas definem a rotina do final de semana do papai. Então, dá super certo. Mundo Farma te entrou na veia, não tem vontade de voltar para o mundo alimentar, para um outro segmento? Não.
Entrou na veia, estou há 10 anos. É muito bom. É muita gente que a gente... É muita conexão, é muita gente boa. O alimentar tem, com certeza. Né? Quem está no alimentar dificilmente quer sair também, né? Mas o farma corre no sangue e é onde eu pretendo ficar um bom tempo ainda. Uma decisão de carreira difícil que você teve que tomar? Foi há uns 4 anos atrás, quando eu resolvi entrar na Catiguá. Eu tinha optado por sair do farma, né? Estava na Timoneiro como gestor, sempre trabalhando como CLT, né? Carteira assinada, todos os benefícios. Estava muito bem lá na distribuidora, a distribuidora reagindo a toda a situação da pandemia, recém saindo de pandemia, enfim. E recebo o convite, né, através de um trabalho que eu tinha feito já numa outra empresa antes, de voltar para o Farma, mas como PJ. Né? Então, assim, hoje eu sou gerente regional, através do trabalho que eu desenvolvi aqui na região, mas comecei como representante, como PJ. Né, como eu sou hoje, né? E admiro muito quem trabalha como PJ e eu acredito muito, não desmerecendo CLT, enfim, mas, cara... São modelos diferentes. Modelos diferentes que te pilham muito, entendeu? De ir atrás, de buscar, porque o céu é infinito, entende? E eu nunca tinha sido. Cara, abrir empresa, meus custos, vou levar um tempo para tracionar, investimento. Eu sou uma empresa, mas eu pensei assim, não... Deus está do meu lado, minha esposa, conversei bastante com ela, a gente colocou em oração e não, é isso aqui. E foi. Semana passada a gente falou exatamente sobre esse tema, de que o representante comercial, ele é uma empresa. E você, na tua visão, você que conhece aí bastante desse mundo de PJ, esse representante, ele vai ter que mudar também um pouco a mentalidade dele e pensar efetivamente como empresa e investir no negócio dele de forma, de todo sentido, de desenvolvimento, de estrutura, né, de capacitação. Uhum. Como é que tu enxerga isso? Em que nível está e onde é que deveria ir? Com certeza deve, tá? Hoje, quem está se destacando... Vou te colocar no Farma, mas eu acredito que no canal alimentar também, em outros segmentos. Quem se destaca? Quem olha informação. Você falou o boom de informação. Hoje em dia a gente tem integrado com os nossos distribuidores toda a venda dele, tudo que ele sell-out de produto nosso. Então a gente tem curva de estoque, giro de estoque, venda, aonde está performando, onde não está. Se o vendedor, se o representante... seja ele representante de indústria ou representante lá na ponta que está na distribuidora vendendo meu produto. Se ele não parar, ele não se planejar, se ele não tiver acesso à informação, se ele não souber fazer leitura de mercado, leitura de informação, ele não caminha. Ele não evolui. E é fato, isso já acontece. E você pega o mesmo vendedor, pega o mesmo setor, tá? Você pega o mesmo setor, como a gente tem. Pega o vendedor da distribuidora, o representante da distribuidora A, pega o representante da distribuidora B e da C, muitas vezes vendendo o mesmo produto. Tem um cara que voa. Onde é que está o segredo dele? Planejamento, execução. Carta 1. Tem tudo a ver. Carta 1. Tem tudo a ver. Planejamento. Então, assim, se ele não para e não planeja, se ele não para e não olha para o mercado dele, se ele não entende aquilo que ele precisa fazer naquela área onde ele atua, né, como aquilo que ele tem de diferencial para oferecer, como a gente estava falando antes, ele não vai andar. Mas é o representante da indústria que vende o melhor produto. Beleza, ele tem um produto que ajuda ele, né? Mas se amanhã vier outro produto e se destacar no mercado, tchau para ele. Entendeu? Então, é isso. A gente acredita muito nisso. A gente tem vendedores que se destacam. Eu tenho um vendedor, que é um dos maiores e mais renomados no Brasil hoje. Ele tem um sistema dentro do escritório dele. Ele tem uma equipe... Fala mais desse cara aí que é legal. Posso falar o nome?
Você que sabe. Talvez aí eu seria um pouco injusto com os outros meninos, mas vamos lá. O Guilherme, não desmerecendo os outros representantes, mas o pessoal, a gente se espelha muito no trabalho também que ele faz. Eu aprendo com ele no dia a dia. O Guilherme, ele tem uma... Além da equipe que ele tem estruturada no escritório, ele desenvolveu um sistema dele. Tá? Toda a leitura e aquilo que a gente desenvolveu hoje da indústria para fazer leitura dos distribuidores, ele tem dentro do estado de Minas Gerais para com os distribuidores dele. Né? Então, assim, ele faz uma leitura de mercado, ele faz ação de sellout, ele está à frente da grande maioria hoje que é concorrente, enfim, no mercado. E aí, casualmente, ele dá sorte. Deve vender mais, tem sorte. Casualmente, ele se prepara mais e ele acaba se destacando e acaba tendo melhor resultado. Mas assim, hoje a Catiguá, não desmerecendo os outros meninos, as outras regionais, a gente está com um time muito, muito bom, né? Tem algumas regiões que estão evoluindo, tem algumas regiões que a gente precisa dar um maior foco, um maior destaque, mas todos eles hoje caminham muito bem e estão entendendo essa necessidade. Né? De ter a informação, de fazer a leitura de mercado, de entender aonde eles querem chegar, como que eles vão chegar, enfim. Nós temos aqui no podcast agora tem um corte, né? Joga o chapéu. Ó. Joga o chapéu. Joga o chapéu, joga para cima aí. Agora você deu o nome aí de um, mas agora é o momento do joga o chapéu. E eu vou te fazer algumas perguntas. O que você acha, de um modo geral? Não precisa dar nome nenhum. Joga o chapéu. Se o chapéu servir para você, use, faça bom uso. O que você acha que as empresas estão fazendo bem? Agora é só as coisas bacanas. O que você acha que as empresas fazem bem? De um modo geral, a tua experiência aí. Bem, estão buscando entender essa dificuldade com o time comercial. Não achando... Vamos lá. O que elas estão fazendo? Elas estão entendendo, assim, a grande dificuldade hoje, como eu falei antes, você senta numa roda de empresários, de donos de distribuidora, em todo o Brasil, você comenta, qual que é a grande dificuldade? É achar gente para trabalhar, achar gente que queira fazer o negócio acontecer. Né? Então, muitas vezes não é... Em alguns casos não é a culpa do vendedor em si. A empresa não trabalha, não investe em treinamento, não investe em aperfeiçoar aquele vendedor, coloca um produto novo lá e quer que o cara, tá aqui o catálogo, tá aqui a cartilha, vai lá e vende. Muitas vezes não é assim. Precisa ensinar, precisa ter o entendimento dessa pessoa. Claro que o fato dela querer também aprender ajude muito, né? Mas as empresas estão entendendo, poxa, a gente precisa ter um profissional, contratar um profissional, ir atrás de treinamento, ir atrás de inovação, de algo diferente aqui para oferecer para esse time, para agregar valor, né, nesse time, para que motive eles e tenham eles no jogo, enfim. Você não acha que às vezes as empresas estão querendo muito imediatismo e querem achar as pessoas prontas, e talvez a gente vai ter que começar a formar profissionais de novo? Sim. Né? E para isso não é um negócio rápido, porque tem o processo de aprendizado. Uhum. Eu tenho um cliente que perdeu quase que todo o time. Quase que todo. Tá? Entrou um outro concorrente no mercado, começou a oferecer algumas... vem trabalhar comigo que eu vou te pagar mais e tal, e comissão extra, e blá, 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 e ele perdeu quase que todo o time. Tá? Só que o que ele fez? Ele está contratando o Nelson, que a gente chama. Né? Que é justamente esse pessoal que não tem experiência, né? Para formar os meninos. Formando na cultura deles, formando na raiz deles, formando na maneira como eles sabem fazer e querem que os caras façam. Demora um pouco mais. Demora. O investimento é alto. Mas se o empresário tem esse entendimento, ele vai colher lá na frente. Né? O que você acha que as empresas devem melhorar? O que elas não fazem bem? Fica a dica do Raul aí. Não fazem?
buscar... Cara, é difícil, porque daí a gente joga o chapéu com... Joga o chapéu, você não vai dar nome, não vai dizer quem é, não precisa, só joga o chapéu. Se servir, serviu. Se não servir, não serviu. Tão simples quanto. Cara. Esse Joga o Chapéu é um patrocínio da Nutrilatina Diet Shake. Vamos lá. O que você acha? Enquanto você pensa aí, Raul, você já pensou, você só não está com coragem de falar. Não fazem bem. Eu acho que elas devem procurar trabalhar mais informação de mercado. Tá? Informação de mercado que eu digo assim... Aquilo que o concorrente está fazendo, aquilo que ele está deixando para trás. Ele olha muitas vezes, como a gente estava falando antes do time de vendas, né? Ele, não, porque o meu time é ruim. Mas será que realmente é o time? Ou ele que não está investindo em treinamento, como a gente falou, né? E não entendendo, não indo para a rua ver o que o concorrente está fazendo, o que o concorrente está colocando na frente dele. Né? Então, se ele tiver um pouco mais dessa visão de rua, eu acho que melhora bastante o resultado. No treinamento de liderança que eu faço, eu sempre falo para as pessoas, fazendo agora o meu jabá aqui, que eu ajudo a responder a pergunta: não serve ou não foi preparado para servir? Uhum. Porque quando a gente troca alguém que não foi preparado para servir, a gente faz 3 sacanagens, que eu falo com a pessoa, né, que a gente contratou e não capacitou e mandou embora, com a nossa carreira de líder e com a grana da empresa. Tem uma grana que a gente vê e tem uma grana que a gente não vê. Né? A gente não mede papel, retrabalho, tempo, reputação. Né? Então, a gente tem uma oportunidade gigante aí. Você que está muito no mundo farma, o que os donos de farmácias fazem bem? Agora é para os donos de farmácia. O que você acha que eles fazem bem? Eu coloco assim, aquele que busca se destacar. Né? Aquele que eles fazem bem? Faz bem é aquele cara que está sempre buscando novidade. Porque tem o que faz bem e o que não faz nada. Entendeu? O que faz bem. Depois vai ter essa área de melhorias. Primeiro eu estou indo na parte boa, estou indo só na parte bacana. O que eles fazem bem? Você vê de um modo geral. Que investe na Catiguá. Pronto. Não, isso não vale. Mas serve também. Claro, que busca inovação, que busca produto diferente, entendeu? Que sai da vala comum do mesmo. Né? Isso é um cara que se destaca. E o que eles têm que melhorar? Que vai atrás de um layout bacana na loja, que investe em imobiliário, que investe num treinamento para o balconista. A gente estava falando do distribuidor, mas tem a farmácia também. Se ele não investir num treinamento para a farmácia dele não vai vender. O produto vai ficar lá parado e a culpa é nossa da indústria que botou o produto lá. Né? Porque o teu produto não vende. Peraí, mas o teu vendedor tem capacidade para vender? É a jornada completa, né? Exatamente. E o que eles têm que melhorar? Pronto. Questão de treinamento, questão de atendimento para o consumidor, né? Entender o que ele pode oferecer de diferencial para o consumidor. Aí que entra todo o trabalho que a gente faz. Né? E os vendedores, o que eles fazem bem? Você enxerga? Vendedores, de modo geral, no mercado. Cara... Aquele que... Eu vou dar uma generalizada, né? Aquele vendedor que planeja, né? Tem a carta do planejamento, que sabe o roteiro dele. Tem a carta do roteiro também. Pronto. Que não é vendedor do WhatsApp, que tem a carta do vendedor do WhatsApp. Tem a carta. Que visita o seu ponto de venda, que sabe que está lá no horário, no dia certinho. Esse vendedor faz um trabalho bom. Esse vendedor faz bem. Né? Mas esse é o melhor do mundo. Não, é o básico que ele deve fazer. E o que tem que melhorar? O que os vendedores não fazem bem? De um modo geral. Trabalhar mais informação. As indústrias dão muita informação. A distribuidora que tem a mente aberta dá informação para os meninos, entendeu? E eles muitas vezes, eles não, os meninos, né? Os representantes dá informação para eles, mas muitas vezes eles vão, não, vamos lá. Não, isso é besteira, meu cliente não quer. Não, isso aqui eu não vou... Não vai ser o diferencial, não é isso que vai fazer o diferencial para o meu negócio. E aí acaba que
deixa para lá, o tempo passa e eles são engolidos pela concorrência. Quanto eu não vendo por não ter as informações. E um ponto que você colocou, é eles olharem como empresa, que eles são empresários. Acho que é o grande diferencial também. Eles olharem assim, cara, eu sou uma empresa, eu sou um CNPJ, né? Eu tenho um contador para pagar, eu tenho um conta para pagar, eu tenho um investimento que eu faço aqui para rodar, combustível é caro, a rua é cara, então eu preciso me diferenciar, eu preciso trabalhar motivado e buscar diferencial para superar tudo isso. Show de bola. Bate bola agora. Uma frase que te inspira e te resume. Eu vou trazer aqui 2, tá? Eu até anotei para não errar. Que a gente leva como filosofia não só no trabalho, mas em casa, tá? Uma de Santa Teresa d'Ávila, que é justo que muito custe o que muito vale, né? Você buscar aquilo, é custoso aquilo que vale, né? Mas quando tu conquista isso, a sensação é maravilhosa, né? E uma que tem muito a ver com um livro, que é do Simon Sinek, que começa pelo porquê, né? Que é quem tem um porquê suporta qualquer como, né? Então é isso que a gente leva em casa. São 2 frases que a gente está sempre... Tem uns post-it assim em casa e no celular, enfim. Eu e a minha esposa, a gente sempre está olhando. Depois que veio a notícia da Débora, quando nasceu a Débora, nossa pequena, vai fazer 3 anos em junho. Muita coisa mudou, né, na nossa vida por conta de toda a situação que a gente passou por ela, né? Pai de 2 meninas, a tão esperada terceira, e aí veio com uma estrelinha a mais, que é a síndrome de Down, e que deu uma mudada assim, poxa, é mais uma. E aí quando ela chegou, a gente descobriu no parto, e aí a cabeça virou, né? E aí a mãe deixou o trabalho, então, para cuidar dela, cuidar das meninas. E então, quem tem um porquê vai atrás. Que aprendizado você deixa para quem possa vir a passar por uma situação dessa de ter uma surpresa? Fé em Deus, né? Conversar muito com a esposa, com a família, né? Tá muito grudado na família, tá muito ligado à mulher, né? Que precisa muito da gente. Agradece. Agradecer. Mas é uma dificuldade, sim, mas tudo tem um propósito na vida. Então é agradecer a Deus. E a Débora é uma benção, né, cara? É uma figuraça. Uma benção. E aí agradecer a Deus por ela, pelo sorriso dela e seguir a vida. Muito bom. Um líder na tua carreira? Teve bastante, hein? Mais um, assim, que te inspira. É um cara que hoje não está mais com a gente. Até me emociona falar dele. A gente perdeu ele em setembro de 2023. Padrinho da minha esposa, o Edson Giordani. Tá lá do lado de Deus olhando por nós, né? Então, aconteceu uma fatalidade, mas é um cara que era um exemplo. Exemplo de pessoa, exemplo de líder, exemplo de pai, exemplo de empresário, até me emociona. Exemplo de empresário, tudo. Assim, um cara que... Falar do Edson é sensacional. Mas eu tenho outro Edson hoje na minha vida, que é o diretor, que é um grande amigo, parceiraço, Aurélio, seu Pedro, Luciano Ribeiro, que foi um grande líder também que eu tive na época da bebida. Hoje me mandou mensagem, inclusive. Algumas pessoas aí legais. Muito bom. Um pouco dar umas dicas de alguns para trazer aqui para o bate-papo. Conselho para quem está começando em vendas? Não tenha preguiça, tá? Acorde cedo, se motive, corre atrás, porque é maravilhoso. Você realizar uma venda, a venda mais top é aquela que o cliente diz que não quero, vai, no final tu arranca, nem que seja uma unidade só do cara. Mas, consegui fechar o pedido. Então, quem está começando é top demais. Conselho para quem já está tempo na estrada. Os vendedores estão há tempo na estrada. Tem tempo de janela, como a gente chama. Se atualizar. Atualização. Conselho para quem está assumindo um cargo de liderança. Busca um líder. Busca uma pessoa que te sirva de exemplo. Porque muitas empresas acabam botando uns líderes que acabam com todo o time, né? E aí acham assim que o cara vai
fazer o O e desmonta toda uma cultura, desmonta toda uma empresa. Então, às vezes não capacitam também quando promovem, né? Ou então não busca o histórico dessa pessoa, ou então existe uma politicagem por trás que acabam colocando a pessoa lá e que desmantela tudo, né? Desmonta tudo. Conselho para quem lidera há mais tempo. Quem lidera... Já tem liderança, já tem um cargo de liderança há mais tempo. Eu vou para a atualização também. Eu acho que é uma palavra que nunca vai se acabar. Vai vir coisa nova, vai vir produto novo, vai vir ideia nova, vai vir processo novo. Se tu não se atualizar, tu fica para trás. Muito bom. Indo para um encerramento, uma mensagem final que você quer deixar aí para o pessoal que nos assistiu ou quem vai assistir posteriormente aí no canal do YouTube. Primeiramente agradecer a você pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra, né, poder falar da minha jornada, falar dos amigos, falar com um amigo, né? Vai atrás, né? Levanta a cabeça todo dia, propósito. O mês está difícil, o dia está difícil, beleza, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho um propósito, eu tenho conta para pagar, eu tenho um objetivo de uma viagem para fazer. Coloca um objetivo e vai atrás, né? Deus na frente, família, e o resto vai acontecendo, é consequência. Porque eu penso em ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência, o resultado é consequência. Se não trabalhar, levantar a cabeça todo dia e se motivar e fazer, o dinheiro vai vir, né? Muita gente, não, porque eu trabalho aqui, eu busco para ganhar dinheiro. Beleza, seja humilde, tenha persistência, resiliência, que vai acontecer. Acredito muito nisso. Eu comecei aqui nesse podcast, eu falei que o mais legal do meu trabalho é a quantidade de gente boa que eu vou conhecendo, né? Dos convidados, esse é o segundo, teve o Gleidson lá em Fortaleza. Então, obrigado, Raul, pelo nosso bate-papo, por ter aceitado esse desafio. Obrigado você. Obrigado à REC, né, que tem sido um grande apoiador desse projeto. Aqui tem uma linha capa azul, capa negra, azeite de oliva, azeitona, leite em pó, doce de leite maravilhoso, pêssego, linha da Nutrilatina. Se você não tem na sua loja ainda, procure um representante da REC, né, que tem certeza que você vai ser super bem atendido, e é uma linha que vai ter alto giro, vai agregar bastante valor aí no seu estabelecimento. Quer contratar palestra do Henrique Machado, quer levar as provocações do baralho Quanto Eu Não Vendo, levar provocações aí do dia a dia, entre em contato aí, Henrique Machado, palestrante, está lá no Instagram, Henrique sem H. Vai ser um privilégio aí estar no seu evento. Raul, obrigado, irmão. Sucesso para você. Que Deus abençoe você e a tua família. Aí foi muito legal. Foi um bate-papo do baralho. Show de bola. Obrigado. Fiquem bem aí. Valeu. Um abraço e até a próxima terça, às 21 horas. Um abraço.